Olá, internauta! Seja muito bem-vindo a mais um MotaCast, o podcast da cidade de Santa Teresa do Oeste, no estado do Paraná. E nesse episódio, que é o episódio 25, temos uma pessoa para lá que é especial, a doutora, professora, advogada Terezinha Depubel Dantas, ela mesmo, uma das primeiras mulheres na política no oeste do nosso Paraná. Doutora, muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já começo com a primeira pergunta de praxe. Quem é a doutora, professora, advogada Terezinha Depubel Dantas? MotaCast, é muito chique, hein? Bom, Opa. Quero cumprimentar os internautas e todo homem e a mulher que a cada dia quer saber mais. E mais ainda os inteligentes que o assistem, porque você está preparadíssimo. Obrigado. Eu estou nessa área há muitos anos, já fui apresentador, já trabalhei em jornal, TV, estamos em Cascavel há muitos anos, e toda a imprensa, eu sou colaboradora, eu amo a imprensa. Se não fosse a imprensa, eu não estaria aqui. E olha que prazer te conhecer, que prazer entrar na casa daquela pessoa que eu não sei onde ela está no mundo, e ela vai assistir o teu podcast. Então, a tecnologia fez com que a gente pudesse passar para as pessoas um pensamento. Se nós salvarmos uma pessoa de fazer alguma coisa errada, ou de errar na vida, no seu programa já ganhamos o dia. Amém. Entendeu? Então, a Terezinha, você vai se assustar, uma menina que veio da terra, onde, agora eu vou apanhar dos Catarina, a única cidade que quem mais manda é as mulheres, o único estado, Santa Catarina. Santa Catarina é um estado maravilhoso, é um pessoal muito distinto, muito educado. Eu nasci lá, em Jaborá, e meu pai veio para cá em 53, e em 61 você vai se assustar, porque a gente não conversou. Nós viemos para Santa Teresa do Oeste. Nossa. Em 61. Na Revolução, em 64, a gente se escondia, e o pai, a mãe escondia as filhas, os filhos, para que não houvesse alguma coisa, porque foi uma grande revolução, nós estávamos aqui. Mas é que o país estava tomado de bandido, foi muito boa a revolução, mas a gente era pequena. E aí, o objetivo do pai qual era? Estudar, 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 meus filhos têm que estudar, porque na roça não dá. E todos nós nos formamos, tivemos 2, 3 faculdades. Santa Teresa do Oeste, eu tenho o maior carinho, e cresci, fui ser pequena empresária no ramo farmacêutico, professora, jornalista, apresentadora, comentarista, amo! Quero dizer assim que não existe coisa melhor do que você comunicar. Até na rua, dá oi, não custa nada, dá bom dia. E sempre estive participando de todos os movimentos da nossa sociedade. Quando eu fui ser vereadora, por exemplo, já era advogada, era professora, mas não tinha a Constituição de 88. Eu queria ser constituinte e fui candidata a senadora, queria ser constituinte, queria ir fazer a Constituição e vir embora, queria reduzir os 8 anos de Senado, porque é muito ano, poucas pessoas sabem que o cara tem até 3 suplentes, e ele fica 8 anos lá. Sim. Hoje, no Senado Federal, tem 18, 19 pessoas que não foram votados. E quando você é votado é diferente. Então, participei muito mesmo na Câmara Municipal. Eu fui chamada até de bruxa, porque eu não saía da Câmara, eu trabalhei mesmo. Abandonei a farmácia, abandonei o escritório, deixei de lecionar e fui ser vereadora de Cascavel. E nessa época, nós éramos 3 vereadoras. Quando eu entrei, a Marlise da Cruz já era vereadora e presidente da casa. E aí nós ganhamos a eleição, em 83 assumimos, e aí veio a dona Isídia Santina Covatti, e a Marlise continuou nossa presidente, depois o Ernest Parcianello, que hoje foi deputado federal há muitos anos, mas sempre participamos de todos os movimentos, criação do Estado do Iguaçu, a construção do nosso estádio olímpico, as leis, porque Cascavel não era ninguém naquela época. Hoje é uma mega cidade, Santa Teresa também. Sim. Mas a gente participou muito da mudança para que a nossa cidade tivesse o poder de crescer, as leis complementares,
E a Constituição Federal a gente bateu muito, fomos a Brasília inúmeras vezes com o nosso dinheiro e participando da Constituição do Estado e criamos a lei orgânica que até hoje em Cascavel participa e tem a lei orgânica criada por aqueles vereadores e criamos Santa Teresa do Oeste, Lindo Oeste e Cafelândia, foram emancipados, eram curais eleitorais de Cascavel. Então eu sempre... Os políticos de Cascavel faziam a gestão em si da Santa Teresa Como na época, que funciona? Né? Eu era solteira, não era casada ainda com o capitão Jorge, que está aqui presente, quero agradecer. Capitão Jorge, Exército aqui. Brasileiro, da AMAN, da Isso. Academia das Agulhas Negras, e parabenizar os amigos dele que estão nos assistindo. Dizer para você que eu chamava de minha filha. Era tão rígido o poder, assim, que eram 2 partidos. Eu sempre fui na Arena, PDS, PFL, IPL, e lutei muito. Aí, não queria emancipar Santa Teresa, nem Lindo Oeste tocou no correto. E nem Cafelândia. Cafelândia cresceu muito, vê que hoje tem uma empresa enorme lá, arrecadando muito. Por quê? Quando faltava 5, 6 dias por dia da eleição, ele ficava lá na cidade, os prefeitos. Aí eles vinham fazer comício. Por exemplo, o prefeito estava no poder, fazia o comício no último dia, outro fazia antes, que era justamente para ganhar a eleição, era um curral eleitoral, prometia e não fazia nada. Sim. Inclusive, aqui de Santa Teresa, os vereadores nossos, o primeiro foi o Ranguete, o pai da menina que é secretária, Osmar Ranguete, participou comigo dele, né? Inclusive, medimos a rua, medimos a estrada, era outro mundo. Sim, era outra. Isso aí, fazendo uma explanação aqui da que a doutora está comentando, a doutora foi vereadora 2 mandatos, 1983 a 1988, 1989 a 1992. Doutora... Aqui eu vou mandar tampão. Isso. Na época a senhora era vereadora, era mais difícil ou mais fácil que hoje, por exemplo? Mas hoje eu entendo, que quem achou já foi achado, né? Sim. Eu entendo que não está tendo aquela preocupação que, inclusive, a oposição, porque não existia PT, esses partidos, tudo não existia. Esquerda, direita, centro... Tinha. Era o MDB de guerra. Certo. E nós éramos da direita, eu nasci na direita. Certo. Isso é uma coisa assim que sempre esteve conosco. Mas a gente brigava, mesmo o MDB de guerra, sim, que era a oposição, quando a gente brigava por uma coisa justa, pelo hospital regional, por exemplo, não existia, né? Eu estou falando, eu tenho inúmeros requerimentos pelo Fórum de Cascavel, pela Polícia Federal, pelo viaduto da BR-277, que hoje tem, pela duplicação que não tem ainda. Mas na hora de votar pelo povo, a gente era muito unido e trabalhava-se muito, ia-se no local. Hoje eu percebo assim, no Brasil todo, não estou falando de Santa Teresa nem de Cascavel. Sim, em geral. As pessoas estão mais no WhatsApp. Nós íamos juntos, você vê, 21 vereadores, 3 mulheres. Hoje Cascavel chegou a ficar 20 anos sem nenhuma mulher. Isso é muito triste. Agora tem a menina do PT, a Bia. A Bia Alcântara, né? Que hoje na gestão... 20 anos sem mulher. Na Antecipar também teve, né? Uma comunicadora, doutora, né? A Beth, né? A Beth Leal e a do PMDB. A Beth Leal da direita e do PMDB, a professora Lília, né? Lília, uma grande professora. Sim. Eu diria para você que, infelizmente, falar para os seus internautas que a sociedade tem que acordar que você existe, que eu existo, porque tem uma mãe. Se não tem o equilíbrio, quer queira, quer não queira, pode falar com os homens mais inteligentes do mundo. A mulher tem que estar ombro a ombro, não na frente nem atrás. E aí, a desculpa dos políticos que estão no poder é que as mulheres não votam em mulher. Não, a mulher não fica nem sabendo que a mulher é candidata. Por quê? Exatamente. Eu saí candidata quantas vezes a deputada federal? Para mim, chegou Santinho, que é uma santinha, sim, e muitas vezes, por exemplo, vem 40 mil santinhos, 20 mil santinhos, vem 20 de um homem lá de Curitiba, de um homem de Paranaguá, porque os homens políticos que estão no poder não nos querem lá. Nunca vem dinheiro para a mulher, para nenhuma, tanto é que toda vez que estoura alguma coisa tem uma mulher laranja. Graças a Deus eu nunca fui laranja. Sim. Mas a gente percebe,
mesmo no partido que eu fui presidente, nós tínhamos mulheres advogadas, professoras, dentistas, empregada doméstica, cabeleireiras, mas a gente não é valorizado. Eu valorizo a mulher, brigo por ela e digo sempre que o homem manda há 500 e poucos anos. A mulher não chegou no poder. Você pode ver que você vê o Beto, vamos falar do governador, que daí se ele ficar bravo ele briga comigo. O governador vem para cá, você não vê mulheres. Tem 30, 40 homens com ele. Veja ele em Toledo entregando verbas. Olha no jornal, se alguém acha que eu estou mentindo, olha no país, na cidade deles, no estado deles, o governador vai, é muito homem. Então está mais machista do que quando eu, a Marlise e a dona Isídia nos elegemos. Isso. É que em Santa Teresa tem uma mulher mais voltada que teve aqui, a Dani. Foi. Agora. A Dani, ela tem direta conexão com a deputada também, que está sempre aqui, a Leandra, a deputada. Sim. Né? Então ela teve, né? Com certeza, está precisando de mais mulheres, né? Mais, no mínimo sempre, 50%. Sempre essa bandeira sempre, né, foi abraçada. Mas né? A bandeira é abraçada, né? Pela sociedade, difícil, mas sem verba ninguém faz campanha. Porque você não pode me entrevistar aqui na campanha. Vamos dizer que eu fosse vereador daqui, isso. Você não poderia, a menos que você entrevistasse todos os candidatos. Nessa última... outra coisa, não tem uma sabatina. Eu entendo que Sim. qualquer um do povo pode ser candidato, Sim. mas era lá na Grécia. Aí, o artesão era um empresário, quer dizer, artesão pode ser empresário até hoje, mas eu digo, era a sumidade. Hoje não, hoje eles pegam, a pessoa está na cidade há 30, deu o prazo eleitoral, ela é inteligente, ela transferiu, na última hora sai candidato, não sabe o que está precisando. É uma verdade. Sabe? Quando eu vim aqui deixar o PL para o Lourival Jansante, que eu tenho o maior carinho, eu e meu marido, Sim. O meu irmão, falecido Brás, foi escrivão da polícia, concursado aqui, faleceu a trabalho. Ele pediu para Terezinha, traga o PL para entregar para o Lourival, mas o Lourival na hora não quis, e aí o Cabelo pegou e se elegeu pela primeira vez, nunca tinha participado de política. Sabe, eu vim aqui com o deputado Pratzik entregar o... Oi. Daí já era outro partido, mas então o Lourival na época era para ter sido pré-candidato a prefeito, Sim. Prefeito hoje. Sim, daí ele preferiu abrir mão pro... Se eu não me engano, o número era 43, aí eu acho que abriu mão para... Não vou dizer o número, que eu não me lembro, é muito partido. 5-5, 5 Não, não 5 não é. Eu sei que o Lourival passou pro Lourival Jansante. O Lourival Jansante passou para o Cabelo, teve reunião aqui, eu trouxe o deputado Pratzik, muita gente que vai assistir vai lembrar, foi uma reunião linda, maravilhosa, e também somos muito amigos do Chico Menin, que foi um prefeito atuante, do que morreu, a gente ajudou muito, porque no começo você precisa ajudar a cidade, depois ela anda sozinha, hoje a arrecadação de Santa Teresa é excelente, tanto é que o Beto Preto, que é o secretário da Saúde do Paraná, teve hoje aqui trazendo 7 milhões de reais para um hospital. Era um sonho do Lourival, era um sonho nosso que Santa Teresa tivesse e dos outros prefeitos que antecederam. Foi candidato, inclusive, a vereador, né? Quem? O Lourival, na última agora, até comentou, falava bastante do hospital, né? Ele sim, era um projeto dele. Projeto dele, né? Igual não podemos esquecer das orquídeas, das árvores. Tá bonito, hein? Ó, é uma coisa assim, o Rafael Greco elogiou muito ele, porque ele é atuante, quer queira, quer não queira, gostem dele ou não gostem, mas é um cara sem sombra de dúvidas, educado, bem programado, e é um homem que devia ter se eleito. Santa Teresa perdeu, não elegendo alguém que é da imprensa, se tem uma grande amizade em Cascavel, é religioso, muito religioso. A Igreja Católica perdeu com isso, e os evangélicos também, porque hoje nós vivemos uma época que não importa se você, professor, é evangélico. O que importa é que você tenha uma formação religiosa, que você saiba que pai é pai e mãe é mãe. Tem uma base, né? É muito Valoriza importante os princípios, né? Porque o professor, eu fui professor de estudos sociais, o professor, o senhor sabe, o senhor é professor de português, o professor ensina na escola. Que disciplina boa, hein? Eu gostava desse... Eu amo. A educação vem de casa, o pai educa. Vem de berço. O pai educa, você se educa.
Você respeita o cara Respeita no trânsito. professora. Você fala assim, senhor, não, senhor, muito obrigado. Desculpa, né? Presta continência, né, capitão? A bandeira. Quem canta hoje? Na minha época, cantava o hino nacional. Deixava a bandeira. Eu brigava para ser ali baixinho. Os grupos escolares. Então, gente, era outro mundo. Mas eu espero que eu não vá embora dessa terra sem ver os seus filhos sendo felizes como eu fui, como aluna, como meus filhos foram como alunos. Hoje a gente vê professor batendo em aluno, como aconteceu em Cascavel semana passada. Gente, aonde está a moral de um professor desse? Existem outros meios? É complicado, como você estava citando sobre a política, né, da mulher, às vezes, bem no finalzinho já colocam uma ali, pode ser, dizendo que é laranja, às vezes, né, para completar a legenda, uma coisa, né? Falta esse apoio mesmo, incentivo. MotaCast, eu escuto, eles esquecem que a gente é mulher e atuando, por exemplo, numa mesa, eu escuto assim, tem que pôr mulher para cumprir aquele maldito projeto. Eu escuto isso. Desaforo, né? Então, desrespeito. Isso é muito triste. E aí nós temos culpa quando nós não nos impomos. Quando está acontecendo tanta coisa errada no Supremo, por exemplo, e nós, país, achamos que nem aquele que aconteceu na época na época que aconteceu a Guerra Mundial, né? Da Alemanha. Igual, pai, estão levando um judeu ali. Essa história que os professores contam, o senhor já deve ter contado. Não, meu filho, o vizinho fez alguma coisa. Não, pai, está levando o vô dali. Não se preocupe, meu filho. Esse vô fez alguma coisa. Não, pai, está levando... Agora levou o pai. E o Brasil está assim, nós estamos ladeira abaixo. Na educação, na saúde, no bem-estar e na segurança. O Paraná também está perigoso, mas ninguém quer ver. A pessoa pensa que a segurança dela está no controle remoto, no carro e no seu telefone. Mas não é assim. O país precisa de amor, de respeito, de responsabilidade. Cada um de nós. Não é só pensar no poder público. Por isso você deve votar consciente se aquela pessoa vai cumprir as diretrizes. Olhar para o policial como um filho teu. Porque entre o bandido e o policial, você tem que escolher o policial. Ele jurou, ele aprendeu, ele disse sim, senhor, não, senhor. Ele respeita a sua filha, não vai estuprar a sua filha. Por exemplo, você tem ideia que por dia some no Brasil, só no Brasil, 10 crianças, 10. Nossa. E nunca mais os pais ficam sabendo. Nunca mais. Isso são pesquisas feitas. Enquanto que nós somos 52,1% de mulheres. Algumas pesquisas que é 51%. A maioria. E nós não temos a maioria no Senado, nós não temos a maioria deputada federal, nós não temos a maioria deputada estadual, nós não temos a maioria em Santa Teresa, não temos a maioria em Cascavel. E atualmente não somos mais a maioria licionando. Já tem muitos homens, o professor sabe, o professor licionou. Porque o que aconteceu com a mulher? O que a mulher está desvalorizada? Aonde? Como? Será que nós temos culpa? Ou é uma política que quer desvalorizar a mulher, que desvalorizando a mulher, desvaloriza o pastor, desvaloriza o nosso filho, desvaloriza a família brasileira. Nas escolas, o que eles estão ensinando, na minha época, a professora iria presa. O professor iria preso. Ficava ensinando sobre se você deve fazer sexo com quantos anos. Uma coisa é aula sexual. Isso vai na sua contramão da educação que nós recebemos dos nossos pais e quem ajudou o Brasil a chegar aqui. Quem ajudou o Brasil a chegar aqui? Os italianos, os alemães, os chineses, os japoneses, não importa. Eram pessoas sofridas. Eu lembro que Santa Teresa era só mato e uma mulher podia andar sozinha, sabe por quê? Se o senhor visse a dona Amélia, minha mãe que morava aqui, todo mundo, o senhor vai falar, opa, a dona Amélia está passando, vou cuidar para ninguém mexer com a dona Amélia. Nossa, era outro mundo, você protegia a mulher, você era um cavalheiro. Hoje o cavalheirismo foi embora. Para dar lugar ao quê? Um salário mínimo? Não. Para nós sermos igual? Não. Nós somos iguais. Eu sou mulher e você é homem. Somos iguais no nosso sexo. E é isso que está confundindo muito a sociedade. Muita briga. O pessoal que está no poder, por exemplo, vê assim. Quanto mais desvalorizar a família, pior é. Tanto é que tem muitas pautas. O senhor pode ver que agora não se fala mais na pauta do negro,
não se fala mais A cota, né? Não, cota disso, cota a cota daquilo. também, né? mas falar, criar uma notícia, falar sobre isso. Sim. A grande imprensa está surda e muda. Então, primeiro, ela falava muito sobre os negros, depois ela mudou, ela começou a falar LGBT, não sei o quê. Agora ela está vendo que não está colando, aí queima na Amazonas, não está colando, entende? Então, ela busca outras pautas, negar que o Hamas está no Brasil, negar que nós temos crime no Brasil. Se 46 mil pessoas morrem por ano matado, falar assim para não confundir com homicídio e com outras coisas, quer dizer, no tiro ou na facada. É uma guerra muito grande. Então, agora, o que a oposição fez? Isso eu não tenho cargo, tá, professor? Sim. O senhor vê, eu estou há 39 anos trabalhando como advogada, divo da advocacia, nunca tive e noite e madrugada. Não importa, eu amo, e quem quiser fazer direito, ame, senão você não aguenta. O capitão é mestrado em Direito Civil, meu filho, o doutor Giorgio de Pubel Dantas, também é bom no civil e faz muita previdência, muito inventário. Eu diria para você que nós temos que firmar posição, quem somos, para onde vamos. Porque agora, por exemplo, a COP30, sim. Como que você vai falar do meio ambiente? Depois você corta se não puder pôr no ar. Se um iate gasta 250 mil litros por hora para manter, se vem um monte de inúmeros jatinhos, se custa R$5.000 por hora o que eles estão gastando só o pessoal do Planalto. Se você vê o Xander, o que diz para ser Supremo Tribunal? Sabedoria, o professor sabe, ilibado, nobre saber jurídico. Alguém que é delegado, polícia, promotor, juiz e vítima, tá certo? Então, como vou pôr o meu filho, ou como o professor vai ensinar para o seu aluno, professor, que existe, quando ele advoga, ele vai ter que ir para a delegacia, ou ele vai ter que ir para o fórum, que ele vai peticionar, que vai ter um promotor, que vai ter um delegado, que vai ter um escrivão. Como que você vai passar isso para um jovem? Como que ele vai se sujeitar aos prazos do promotor e do juiz? Se lá o cara que é vítima é tudo. Então nós temos um mau exemplo. Quando eu era criança, os juízes eram ilibadíssimos, os caras que estavam em Brasília não era no Rio, né? Nossa, tinha que ser sabatinado. Hoje é uma vergonha. E a vergonha é nossa, sabe, professor? É nossa, professor. Porque nós votamos mal, os deputados fazem uma sabatina, estão todos compromissados. É uma sabatina que fala assim, você gosta de gente? Esse senhor, você usa maquiagem? Não, senhor. A sabatina que deve ser feita no Senado é uma sabatina. O cara tem que provar que é sábio. Agora nós temos gente lá que nem advogado era bacharel, hoje é ministro. E isso começa aqui na base, não votando em pessoas competentes que exijam isso. Santa Teresa está de parabéns, vocês estão com a Câmara boa, eu vim aí várias vezes. Mas tem cidades piores. Tem, que parece mais um circo. Exatamente. Mais um circo, você briga, em vez de preocupar com as coisas do município, preocupa com as coisas, traz do federal, aí vira aquele circo, vira aquela baderna, um disse, me diz. Tem que ver o que é bom para a minha cidade. Exatamente. E aonde eu vou buscar projetos de leis. Outra coisa, você que tem um podcast aqui, é muito importante que as pessoas pensem assim, tá, vai vir um hospital. Sim. E onde nós temos verba? O Beto Preto, secretário hoje, graças a Deus, cumpriu o presente, deu um presente para o Lorival, porque ele não ganhou eleição, mas a ideia dele valeu, né? Sim. Mas o que nós vamos atender? Vamos esperar o governo mandar o que vai precisar lá dentro? Como vamos mobiliar? Nós já temos um deputado. Que deputado que tem interesse em mobiliar isso, assumir responsabilidade? As mulheres, vai ter quantos aparelhos de ecografia, sabe? Sim. Ou vai mandar para Cascavel, só dá um papelzinho e fica um médico ali? Não. É muita responsabilidade. Eu já briguei pelo regional.
Quando nós começamos, que era um elefante branco, mas se tornou uma coisa que atende. O que o senhor ia dizer? E me diga uma coisa, 2026 está aí, e pode falar alguma coisa? A doutora vai sair pré-candidata? Eu sou verdadeira. Eu tentei sempre. Vai vir, se olhar a minha história, vai vir candidata? Eu venho candidata, se Deus quiser. E sou assim sempre. Pode falar se é estadual, federal? Não, pretendo ser federal. Quero brigar com gente grande lá de cima. Mas eu não... Depois das entrevistas vai deixar ciúmes aqui, hein? Não faz mal? Manda ele vir para dobrar comigo. Tem uma fila de gente... Não, mas aqui não tem candidato a deputado federal, sabe ser? Cascavel. Mas é isso, mulher? Mas eu vou dizer várias coisas. Mulher e preparada. Exato, e sim. bem informada. O know-how, né? Tem know-how que é diferenciado. E bem informada, porque uma pessoa que licionou tantos anos como eu, não quis aposentadoria de professora, quando o Álvaro Dias meteu, vamos falar assim por do jeito que o jovem fala, a cavalo em cima das mulheres, eu estava lá para fazer um júri, mas era professora. Eu peguei uma professora com o olho na mão, não existia o que tem hoje, viatura e não sei o quê, SAMU, não existia. Quando eu fui vereador e a Marlise, a Isídia e aquele pessoal... Hoje está mais fácil de fazer. Ninguém atende ninguém. O senhor Ranguete aqui de Santa Teresa, e não estou lembrando o nome do outro menino, que o filho dele está aí, inclusive... O Redivo, não? O Redivo, outro também, que foi vereador comigo lá. Não vim preparado para falar disso, pensei que você ia falar de direito. Aí é o seguinte, vou falar para você. Eu falei, eu nunca mais vou lecionar, vou viver do direito. Mas eu peitei eles, peguei ela, coloquei dentro do carro, levei no hospital, paguei do meu dinheiro. Fui para Brasília quantas vezes, fui para Santa Catarina com o capitão, que era aspirante, meu namorado e meu pai, para buscar uma usina, para aproveitar o lixo de Cascavel. E fui muito bem atendida pelo general. Muita correria, hein? Fui muito bem atendida pelos engenheiros, jovenzinhos que nem você, ficaram, nossa, isso é muito bom, vocês têm muita terra para plantar, nós estamos fazendo adubo, mas Santa Catarina é pequena, trouxe toda a estrutura porque era uma mulher, e era uma ideia que talvez eles pensassem que eu queria ser prefeita, mas nunca quis. Ninguém é bobo, né? Quem não gostaria de ser prefeito de Cascavel? Uma cidade maravilhosa, que tem tudo para crescer, e que trouxemos a Unioeste. O Paulo Davi da Costa Marques era um deputado federal do PMDB, mas guerreiro, vinha com a gente. Você vê assim que o Requião era do PMDB, mas nos grandes acontecimentos como a PR que vai para Toledo, junto com eles, estivemos em todas as reuniões, e ele prometeu que não pedagiaria, e agora está sendo pedagiada, né? 369? É. Então, todas as lutas, a gente nunca se curvou, nunca, porque é o seguinte, quando você vai embora daqui, fica só legado, você vai. Isso é verdade. Amanhã cedo a gente pode não estar mais aqui. Mas a gente trabalhou. Por isso que eu falei, se uma pessoa que nos assistir voltar a pensar que ele tem pai e mãe, porque ninguém nasce de homem, a gente nasce de mulher, de mãe, de pai e mãe. E ele respeitar a mãe e o pai, nós já ganhamos na loteria hoje. Já foi uma vitória. Respeitar pai e mãe é bíblico, né? É bíblico. Respeitar e também vê outra coisa, que tudo que você semeia, você colhe. E eu fui agricultora, né, pequenininha. Isso é forte. Meu pai jogava o trigo e lavrava com 2 bois. Pra você ter uma ideia, meu irmão Santo de Pubel, que é da Polícia Militar, está aposentado, é reformado lá, que nem, né, capitão? Aí o que acontece? Da Polícia do Paraná, daqui a nossa, ele era pequenininho, ele começou a chorar muito uma madrugada, mas muito mesmo. E aí eu levantei, mãe, a mãe não estava na cama, nem o pai. E tinha lua. E aí você lavava a louça, você não lavava a louça na pia como hoje. Era umas tábuas fora, assim, chamava lavador. O italiano botava na janela da cozinha. Lavava a louça ali. Eu subia ali, vi meu pai e minha mãe trabalhando com a lua. Eu nunca vou esquecer essa imagem. Sabe o que aconteceu? Meu irmão continuou chorando, eu dormi, caí no barro e continuei dormindo. Foi achado por meu pai quando veio de lá de manhã cedo para tomar café. Então, a gente sofreu muito na roça. A roça é muito difícil. E aprendemos a fazer uma coisa que as pessoas não fazem hoje. Não adianta você ter vontade de tomar um refrigerante e gastar o que você não tem no bolso.
Toma água. Dá um passo maior que a perna. Toma água. Não usa o cartão. Pelo amor de Deus, não usa o cartão. De jeito Eu nenhum. falo isso no curso, que tem algumas turmas de administração financeira, né? Eu dou aula de bolsa de valores também para iniciante. Muito bom. Imobiliárias, a bolsa. Pois é, uma matéria que não tem no município e no estado. Isso precisaria muito. Hoje, educação financeira. A escola não te ensina isso. Mas ensina arroz com feijão só. Eles não te ensinam a fazer a feijoada da escola. Né? Aplicar o dinheiro. Hoje é o arroz com feijão, a pessoa pega o dinheiro aqui, recebe o salário hoje, caiu na conta agora, à noite já não tem. Porque também a gente percebe que se fala, que nem eu falei lá, muito em meio ambiente, e se nós olharmos, não precisa se preocupar com o meio ambiente, precisa se preocupar com aquilo que o senhor faz todo dia. Sim. Porque o agricultor não é quem estraga o meio ambiente. Então a Europa não existiria, sabe? É uma nova, isso que eu ia completar, é uma nova lenda que o partido que está no poder criou, que é para vai distraindo as pessoas. As pessoas vão assistindo, opa, vai acabar o mundo. Não vai não, precisa, o ozônio está fechado lá em cima, está tudo bem. Não é assim como eles estão dizendo. Um dia desses eu vou te ligar para você entrevistar um dos homens mais estudiosos, e ele vai te dizer que nós precisamos desse clima que está aqui. Está ótimo, e que o agricultor não faz nada errado. Por quê? Se a fotossíntese existe da árvore, ela existe do soja. Sim. Ela existe do trigo. Ela existe da flor que está na tua casa. E o agricultor do Brasil é encurralado, agora está sendo encurralado, é outra bandeira negativa. Terezinha, pelos indígenas que não existem. Foi até bom. Pelo sem terra que não existe. Foi até bom esse assunto. E hoje os alimentos, tudo veneno, vamos dizer assim, tudo faz mal à saúde. Que antigamente não morria menos gente que hoje. Mas tinha menos gente jovens também. Mas eu vou falar para você o seguinte, é isso, mas depende do que come, ó. Por exemplo, a minha mãe fez 97 anos ontem, graças a Deus. Uhum. Pergunte para o capitão, vá na minha casa amanhã, veja o remédio dela. Não tem remédio, porque é outro mundo. Eles não comiam louco como nós. Eles comiam menos. Eles trabalhavam muito. Hoje, eu não estava encontrando o senhor, eu fiquei ligando. Antigamente, eu vinha a pé correndo. Na verdade, o seu filho, que não sei se é casado, mas seu filho quer falar com você, pai, onde você está? Antes eu ia procurar a escada. Nem a escada os jovens estão subindo. Entende? A saúde está, o corpo precisa de exercício 24 horas, não é só a nossa cabeça. Que bilhões de informações nós temos aqui, recebemos 85 bilhões, 900 bilhões, não tem problema, cabe aqui. Sim. Não, estou cansado, não sei o quê. Não vou tomar. Doutora, a senhora toma banho de água fria, lava a cabeça com água fria. Digo, eu lavo, por isso eu continuo loira e burra, mas trabalhando. A pessoa não quer água fria. A pessoa, não, eu odeio isso. Não se odeia nada, se ama. Porque o que sai da sua boca é abençoado. Se o senhor falar, tem um estudo japonês, um japonês pegou 6 estudantes e botou água em 6 vidros. E botou 6 vidros para um e 6 vidros para outro. Mandou os estudantes, e o professor está rindo porque até sabe da história. Mandou os estudantes xingarem a água de palavrões e o outro abençoar a água. A água abençoada ficou cristalina, congelada, e a outra ficou suja. Ruim. O professor sabia disso, eu contei, mas o professor sabe disso. Então é isso, professor. Está faltando amor, dignidade, respeito, sabedoria. A sabedoria. Peça todo dia, Deus, dai-me a sabedoria, porque Jesus, Deus, existe. Existe um ser superior. Agradecer, né? Senão não conheceria o Senhor. Né? Agradecer. Agradecer. Entrega respeito. A sua casa, a sua alma, o seu espírito. Porque também ninguém discute se existe alma ou espírito, mas existe. Ninguém quer ler. Não adianta falar, eu fui lá no pastor, eu fui lá na igreja, rezei, já estou livre hoje. Não é assim que funciona. Não, eu não estou livre, porque eu não sei se meu marido está bem, eu não sei se o Lorival está bem, entende? Nós estamos bem quando todos estão bem. E outra coisa que o brasileiro não vê, professor, é que nunca tivemos uma guerra, sabe? Então nós não valorizamos a vida, mas nós estamos tendo uma guerra dentro do nosso país, do narcotráfico,
dos sem terra, e nós não acordamos, achamos que é só lá no Rio. Ah, é só, mas vai para o norte do Brasil, vai para a Bahia, vai para o Maranhão, onde veio esse vagabundo, esse bandido, desse Dino, esse ministro, vai ver como é lá, vai lá, pega, ó, esse é índio, pega lá onde é que o capitão esteve, no Amazonas, pega por dentro do Amazonas e anda 300, 400, 500, eu não sei falar, eu falo quilômetros, eu sei que está errado, por dentro do rio, e vai lá ver como aquelas tribos vivem. As crianças são sequestradas para vender órgãos, as crianças são sequestradas para fazer sexualmente, arrancam o dente das crianças para os americanos, para os gringos, para quem vai lá fazer sexo, e o Brasil fica fechado. Acho que nós em Cascavel estamos bem, nós não é o país, é o país. O país não está bem, já foi melhor. Para mim foi excelente, para o senhor já foi meio preocupante, para o capitão ele já nasceu na época da Revolução, estava mais ou menos bom, sabe? Eu tenho saudade do passado. Então, quando... Tá assustador. Nós que vimos. O senhor tem uma ideia. Eu não sei como é que chama, eu dava aula, mas esqueci. Aquelas folhas que colocava assim. Chamex? Grandão. Carbono? Aquele grandão que você vai virando. Não, você põe assim para fazer palestra, é que agora não vem na minha cabeça. Eu vou mandar para o professor. Carbono? Não é não, carbono eu usei muito, era as vias para mandar para fora, uma via para fora. É uma folha grande assim, você dá a palestra aqui. Vira a folha, grandona. Os caras estão sabendo em casa, a gente não está sabendo. Aí, o que acontece? Um cara fez uma conta que o Brasil ficou 335 anos, ou 355 anos, que Portugal mandava em nós. Tá? De 2002 até a semana passada que ele fez os cálculos, o que esse governo levou é o triplo do que os portugueses levaram embora. Então, nós temos que acordar. Cuidar da nossa casa, porque nós estamos indo para o lado que eles querem. Nós temos que nos impor. As eleições é importantíssimo. O ano que vem é o ano eleitoral, né? Exatamente. É o ano da mudança, né? É o ano da mudança. O povo tem poder, né? Muito tem que poder. Pensar muito, repensar. Para depois ficar chorando. É outra bandeira. Agora, a outra bandeira, exatamente. A outra bandeira não, agora quem ganha 5 mil reais não vai pagar imposto. Só o milionário. Mas, em compensação, a comida no mercado subiu mais do que a diferença do imposto. Você não paga, sobra R$360 mais ou menos. Quem pagava de 5 mil a 360 e pouquinho. Aí ele vai no mercado, ele pode ver abobrinha, ver o que você quiser. O gás, o que você quiser, a cebola, a batatinha, o arroz, está tudo lá em cima. A carne nem se fala. E chega perto. Né? A carne, e não é mais só carne, picanha, né? Sim. Não é só picanha. É tudo, né? A carne de galinha, tudo. O frango, o ovo. O ovo está em oferta porque eu penso que a China não está comprando. Ou existe uma política de mercado para fazer o pobre comer ovos. Tá? Está acontecendo isso. Eu estou vendo muito ovos em oferta. Eu faço compra, eu faço cálculos e eu observo. E, aliás, eu nunca tive um Fusca 53, mas eu assisti o filme. Bom, né? Que filme, né? Você não tem saudade dos filmes? Nossa, demais, O né? capitão toca música. Eu conheci ele no Exército, como representando o Exército numa entrega de diplomas que eu fui no lugar como presidente que o Hermes Parcianello me mandou, que era o presidente da Câmara. Mas ele tem saudades, você com certeza tem saudade das músicas da sua juventude. Nossa. É outra coisa, descambou. Como que uma mãe vai deixar o filho assistir filme que fala só palavrão? As músicas estão endeusando os caras que falam palavrão, que manda matar, morrer, fazer sexo. Gente, é muito pesado. Nós temos que reagir. Nós, mães, somos as primeiras. Isso aí. Terezinha, a senhora já tem grupo político em Cascavel para o ano que vem? Você já está montando as bases? Não, porque não precisa, como você diz, precisa de mulher, né?
com certeza precisa de uma assessoria boa, precisa, né, juntar as mulheres, a base, né, ver as vereadoras, né, porque, por exemplo, como que funciona a política pelo PCV? Por exemplo, no ano que vem, 2026, deputado estadual, federal e Governador. governador. E senador. E o Senador Paraná também, né? vai ter 2 vagas. 2 vagas, É olha, bom que o Paraná acorda, são 2 vagas. olha aí, 2 vagas para o Senado. né, e a oportunidade também... E quem manda no Brasil Aham. é os senadores. Os Verdade, deputados são muito as vendidos e os senadores também são bem vendidos. E os velhão do Paraná, um dormia e outro não fez nada, que até Nós saiu aquele decreto Temos, da PAI. no Paraná nós temos 3. O Brasil inteiro. Sempre é 3 senadores por estado. Sim. E deputados, nós temos 30 deputados federais. Isso. Outra coisa que as pessoas têm que acordar, se você deixar eu falar, Claro. que, por exemplo, aquele político carreirista, Uhum. ele é deputado estadual e ele vem candidato a prefeito várias vezes, que é para se segurar, porque daí de 2 em 2 anos, Pula. ele vem, ele sabe que o senhor vai ganhar a eleição, que o senhor vai ser prefeito de Santa Teresa, mas ele vem disputar a prefeitura para se manter no ar, porque o partido dele financia a campanha e ele faz um marketing gratuito. Sim. Perdão. Então, é outra coisa. É verdade. E esse cara terminou o tempo dele, esse cara fez o quê? Eu digo esse cara porque só tem homem a reeleição, não tem nenhuma mulher aqui na região a reeleição. Você falou da Leandro, né? A Leandro era mais do sudoeste. Deputada, isso. Ela com certeza vai à reeleição, ela é 2 vizinhos, aquela região, mas aqui ela tem alguns votos também. Mas eu falo dos homens nossos, assim, Cascavel, Toledo, Rondão, Guaíra, essa região aqui, né, Foz do Iguaçu, são homens. Por isso que eu falo eles. Sim. Doutora, falando na sua área, na parte de advogado, por exemplo, em Cascavel, em relação à mulher, tem aumentado muito esse ano de 2025 violência à mulher? Muito, muito, muito. Falei com a delegada, inclusive. A delegada deu uma entrevista e eu assisti. Eu falei com uma escrivã que está lá há muitos anos, desde a época do meu irmão. É assustador. E é o mesmo sempre? É o mesmo sempre. É assustador. A lei não veio para ajudar. E também existem mulheres que estão aprontando também. Sim. Mas você vê que os homicídios mesmo, as coisas que são provadas por escrito, que existe a prova material, é violento contra a mulher. Independente disso, existem aqueles que não têm a prova material, mas que a promotora tem, está na lei, tem que tomar para si, a vítima é a promotora. Tá? Se ela não quer mais representar, mas continua com a promotora. Mas tem casos que as mulheres ficaram inteligentes, compram um apartamento, monta tudo bonito, e toca o cara embora e diz que o cara fez isso, fez aquilo. Mas tudo isso é apurado no fórum, não é como o processo do Xandão. Tem muitos homens que são inocentados, nem todos são culpados. Mas quando machuca a mulher, mata, qualquer coisa, é a prova material da coisa, né? Mas tem aumentado muito. Como o fato do homicídio, tem aumentado muito. Por quê? Alguma coisa está errada. Aonde? Na própria educação na escola, no próprio desrespeito que o professor tem pelo aluno, no desrespeito que a sociedade tem. Por exemplo, se nós saímos agora em Santa Teresa ou em Cascavel, fala assim, me mostra um ícone, um líder, um ídolo para o senhor, achar um cara como você, bem preparado, você vai pensar e vai falar, putz, Terezinha, eu não vou responder. Não vai. Entendeu? E daí nós pedimos para o nosso filho, para o nosso neto, pior ainda. Na minha época tinha muita gente inteligente. Muita gente. Olha, falar para você. Eu lembro da minha professora. Grandes exemplos. Eu lembro da minha professora de arte, a professora de matemática, de português. Eu também. Nossa. Eu também. E tinha Indira Gandhi, que eu admirava, e tinha Margaret Thatcher, a mulher do braço de ferro. Inclusive, eu recebi uma homenagem do Carlos Orso, é um professor famoso, muito inteligente de Cascavel. No dia do meu aniversário, me presenteou com uma mensagem dela, dizendo que eu representava isso à época dos fatos. Sabe? Então, e tinha muita gente, Kennedy, e os nossos professores,
Se você ler o Lavo Bilac, todos esses caras, eles escreviam muito bem. Muito bem. Muito conteúdo, né? Muita coisa, muita gama, né? Tenho vontade. Isso. Eu tenho vontade que todas as mulheres... Você não ter respondido uma coisa. Você falou se eu já tenho um grupo de mulheres. E um grupo de elite, uma base, uma Eu pessoa... tenho um grupo grande, que são amigas, que já me ajudaram e estiveram comigo em outras eleições, e tem um sentimento, uma tristeza muito grande, que eu não cheguei lá. Tem pessoa que chora. Sim. E diz, olha, Terezinha, ontem mesmo eu recebi uma mulher que ela me fez chorar. Ela falou assim, eu vim aqui só para te mostrar o meu filho, que eu estava grávida, e eu sonhava que você fosse para Brasília e não foi. Sim. Então é enorme a vontade de ser, mas queria muito que fossem muitas mulheres. Não só eu, como quando a gente se candidata, eu dou prioridade, posso estar onde eu estiver e eu vejo uma mulher vereadora, eu digo, olha, não precisa votar na Terezinha de Poubel, mas vota numa mulher preparada, não só porque é mulher, porque tem um monte de homem eleito, porque o compadre, o tio, o dinheiro do partido, porque ele fala muito. A gente não fala muito, a gente fala só quando precisa. Diga. Eu vou quebrar o protocolo, como se diz aqui, né? O meu pensamento, se o cidadão é político, um mandato e não fez nada, coloca outro. Coloca Por outra. isso é o direito do assim, voto. Né? Mas só que hoje eu percebo que as pessoas votam, é meu vizinho. Às vezes o cara não tem nem estudo, não sabe nem o que é política pública. Às vezes é despreparado. Não porque o cara não tem ensino, né? Mas a questão o cara tem que conhecer. Mas porque não tem ensino também? Porque daí é a grande... Foi um mau aluno. Por que ele vai ser meu representante? O meu representante tem que ser melhor que meu. Tem que ser mestrado, tem que ser conheço doutorado. vários políticos que caem de paraquedas. Sabe nem o que está fazendo. E é outro defeito do oeste, do Paraná e do sudoeste, que os curitibanos, em Cascavel mesmo, sai candidato, por exemplo, os curitibanos pegam 10 votos, 10 mil votos, 5 mil votos, 1.000 votos, 500 votos. No fórum mesmo, o pessoal é acostumado a votar para alguém dos cartórios que manda. Antigamente eram inúmeros, hoje são menos. Mas o grande problema, por isso você tem o poder, por isso sou a favor do voto auditável. Não é ir lá e votar e ver teu nome, ver o voto cair lá, não. Eu quero que o cara vá embora com o nome da Terezinha de Poubel e do moço lá do podcast, entende? Sim. Que veja o nome do capitão Jorge, do jornal do Adelson Lemos, deputado estadual, está aqui. Eu votei nesses caras, agora quero ver o que eles vão fazer e bota embaixo da mesa. Isso, e acompanha, né? Tem que Bota acompanhar. no celular, porque é proibido entrar com o celular. E hoje está mais fácil de fiscalizar, de ver o que eles estão fazendo na rede social. Lógico. A tecnologia nos propõe isso, Você tem que levar embora o voto. Tem. Para quem você votou. Pode sair aí na rua também e perguntar, a pessoa fala, eu nem me lembro quem eu votei. Fala para mim, eu também faço entrevistas, eu pergunto, em quem você votou? Ah, não me lembro. A pessoa não sabe. Sabe? E que tem três É o famoso eleitor robô. Vai ali e vota. Ah, votar em qualquer um é ladrão. Não, então você não é, assim, ladrão. Exatamente. Começa por você. Você tem que se autovalorizar e cobrar. Cobrar. Se você não cobrar, nós vamos continuar tendo isso. Como que no passado já foi melhor? Como que tivemos anos de luz? Como que tivemos anos dourados, não só na música, mas as pessoas eram felizes. Você ia daqui a Curitiba, por que o Paraguai está melhor? Porque tem um imposto só, porque tudo é 10%, porque a gasolina não é tributada. Por que nós não podemos, se nós somos o maior país da região? Esses países foram... Nós tivemos sorte. O português veio aqui, o Dom Pedro veio aqui e empurrou o pessoal embora. Nós somos 16 mil quilômetros de fronteira seca e 8 mil e pouco, né, capitão, de água. Gente, olha que país, nós temos tudo. País rico. Falta mandar no país. Eu fico triste que daqui a pouco a gente vai morrer e não conseguiu. E não dá mais para voltar aqui, entendeu? Não dá para nascer de novo. Muito bem. Que bacana, é muita informação boa, rica, né? Doutora, vamos finalizar por aqui, depois vamos marcar uma outra entrevista, né? E eu vou entrevistar o senhor. Oh, glória a Deus. Opa, olha que eu sou sincero, hein? Eu vou te entrevistar. Sincero. Muito obrigado.
né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, que é muita coisa Eu vou boa, dar é muito liberdade conhecimento. pro senhor cortar em 2, 3 programas, porque ficou muito grande, mas quero agradecer os internautas, todas as pessoas que estão, não importa que forma que nos assistiram, ou que vão nos assistir, que sejam felizes, que tenham fé que existe um ser superior, que quando fechar 21 portas vai ter um pedacinho de luz para iluminar ele. Que não esqueçam que graças ao homem da caneca, MotaCast, Bacana. e ele é do podcast, graças a ele eu consegui entrar na sua casa. Um menino guerreiro, uma pessoa que busca a verdade, que busca a inteligência, um homem íntegro, honesto, trabalhador e, acima de tudo, cristão. Por isso ele me entrevistou e eu estou eternamente grata. Isso, Muito e obrigada. voltar aqui no próximo. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço, Deus abençoe e muito obrigado, Amém. né? Ficamos aqui com mais um MotaCast. Deus abençoe e até o próximo episódio. Até mais. Fiz o corte aqui, porque estava acabando a bateria, por isso que aprendeu a descer. Bom que ele estava